um dos homens mais poderosos que já pisaram na Terra. Ele tinha uma personalidade um tanto quanto problemática, mas seus olhos para conquistar novas terras era como olhos de águia. Napoleão Bonaparte fez de tudo para transformar a França em um dos maiores impérios e o país mais poderoso do mundo. Apesar de ter sido um nome muito importante para a história da França, Napoleão, na verdade, era de origem italiana. Hoje, no canal Biografia do Crime, você verá em todos os detalhes a vida e história de Napoleão Bonaparte. Já deixe seu apoio clicando no gostei e se inscrevendo no canal para não perder mais nenhuma biografia como essa. Infância e juventude. Napoleone di Buonaparte nasceu em 13 de agosto de 1769 em Ajaccio, uma cidade de Córcega, uma ilha que pertencia à Itália, mas foi anexada pela França em 1768. Filho de Carlo Maria de Buonaparte, descendente de uma linhagem nobre que vivia próximo à Toscana, na Itália. Carlo também era juiz e representante de Córcega na corte de Luís XVI. A mãe de Napoleão se chamava Maria Letícia Ramorino. Era conhecida por ser uma mulher corajosa e severa. Carlo e Maria se casaram no dia 1º de junho de 1764, quando Maria tinha 14 anos e Carlo 18. Deste casamento tiveram 12 filhos, mas somente 8 chegaram à idade adulta, sendo eles José Bonaparte, nascido em 1768, se tornou rei de Nápoles e futuramente das Espanhas e das Índias. Napoleão Bonaparte, nascido em 1769. Luciano Bonaparte, nascido em 1775. Recebeu do Papa Pio VII o título de Príncipe de Canino e de Musignano, regiões da Itália da época. Elisa Bonaparte, de 1777. Foi uma princesa francesa, além de princesa de Lucca e Piombino, Grã-Duquesa da Toscana, Condessa de Campinano. Luís Bonaparte, nascido em 1778, veio a se tornar rei da Holanda. Paulina Bonaparte, nascida em 1780, era conhecida por ser uma criança mimada. Foi a primeira princesa de Guastalla, uma princesa da França e princesa consorte de Sulmona e Rossano. Casou-se com o oficial francês Victor Leclerc, que governou a região de São Domingos, onde hoje é o Haiti. Carolina Bonaparte, de 1782. A irmã mais nova de Napoleão. Foi a esposa de Joaquim Murat, marechal e futuramente se tornou almirante da França. Carolina foi também Grã-Duquesa de Berg e Cleves. E por fim, Jerônimo Bonaparte, de 1784, o irmão mais novo de Napoleão Bonaparte, e reinou como Jerônimo Napoleão I, rei de Westfália. Aos 9 anos, Napoleão foi enviado por sua família ao continente da França, onde iniciou os estudos em uma escola religiosa em Autun, no começo de 1779. Mas, em maio, conseguiu uma bolsa de estudos para o Colégio Militar Brienne-le-Château. A influência mais significativa na infância de Napoleão foi exercida por sua mãe, que aplicou uma disciplina rigorosa para conter seu comportamento inicialmente indisciplinado. A avó materna de Napoleão casou-se com a família suíça Fesch em seu segundo matrimônio. E o tio de Napoleão, o cardeal Joseph Fesch, desempenhou o papel de protetor da família Bonaparte por algum tempo. A educação nobre e moderadamente abastada de Napoleão ofereceu a ele mais oportunidades educacionais do que as geralmente acessíveis a um curso típico daquela época. Reza a lenda que Napoleão sofria bullying na escola por falar francês com um sotaque carregado,
por seus costumes, vestimentas e por vir da cidade que vem, e principalmente por sua baixa estatura. O que, na verdade, é um mito. Napoleão tinha a altura de um homem comum da época, mas os ingleses propagavam que ele era baixo no intuito de desmoralizá-lo, e isso se tornou um senso comum por todo o mundo. Em 1784, Napoleão se matriculou como bolsista na Escola Real Militar, a École Militaire, localizada no Campo de Marte, em Paris, marcando o início de sua trajetória profissional. Aos 16 anos, ele se formou como subtenente de artilharia e foi examinado pelo famoso cientista Pierre-Simon Laplace. Com o passar do tempo, Napoleão passou a ser uma pessoa reservada e melancólica, dedicando-se intensamente à leitura. Napoleão serviu nas cidades de Valence e Auxonne até o início da Revolução Francesa em 1789. Durante esse período, ele desfrutou de quase 2 anos de licença, passando parte desse tempo na Córcega e em Paris. Ele era um ardente nacionalista corso e mostrou suas convicções ao escrever a Pasquale Paoli, líder corso, em maio de 1789, expressando sua identificação com a causa. No entanto, a relação entre eles era tensa, já que Paoli considerava o pai de Napoleão um traidor à luta pela independência da Córcega. Napoleão passou os primeiros anos da Revolução na Córcega, envolvido em um conflito complexo entre monarquistas, revolucionários e nacionalistas corsos. Ele se posicionou como defensor do movimento republicano jacobino, organizando clubes políticos na Córcega, o que piorou suas relações com Paoli. Ele assumiu o comando de um batalhão de voluntários e, em julho de 1792, foi promovido a capitão do exército regular, apesar de exceder sua licença e liderar uma revolta contra as tropas francesas. No entanto, a divisão com Paoli se agravou quando ele decidiu separar a Córcega da França e obstruir a contribuição corsa para a Expedition de Sardaigne, um plano francês para atacar a Sardenha. Isso resultou na destruição da casa dos Bonaparte em um incêndio. Em junho de 1793, Napoleão e sua família fugiram para o continente francês, criando um ressentimento duradouro em relação à Córcega. Em julho de 1793, Napoleão publicou um panfleto pró-republicano chamado Le Soupir de Beaucaire, que ganhou o apoio de Auguste Robespierre, o irmão mais novo do líder revolucionário Maximilien Robespierre. Com a ajuda de seu compatriota corso, Antoine Christophe Salicet, Napoleão foi nomeado comandante de artilharia das forças republicanas que cercaram Toulon. Ele elaborou um plano para capturar a cidade. Apesar de ser ferido durante a ação, a vitória resultou em sua promoção a general de brigada aos 24 anos. Esse desempenho chamou a atenção do Comitê de Segurança Pública, que o encarregou da artilharia do exército da Itália na França. Napoleão passou um tempo como inspetor de fortificações costeiras e, durante esse período, elaborou estratégias para atacar o reino da Sardenha como parte da campanha francesa contra a Primeira Coalizão. A Batalha de Saordio, em abril de 1794, e a captura de Ormea, nas montanhas, seguiram o plano de Bonaparte. Auguste Robespierre enviou Napoleão em uma missão à República de Gênova para investigar suas intenções em relação à França. Alguns de seus contemporâneos alegaram que Bonaparte foi colocado em prisão domiciliar em Nice devido à sua suposta associação com Robespierre após a queda na reação termidoriana, que ocorreu em julho de 1794. No entanto, o secretário de Napoleão, Bourrienne, contradisse essa afirmação em suas memórias. De acordo com Bourrienne,
A razão para essa restrição estava relacionada ao ciúme existente entre o exército dos Alpes e o exército da Itália, ao qual Napoleão estava então designado. Napoleão enviou uma carta apaixonada ao comissário Salicet em sua própria defesa e, posteriormente, foi absolvido de qualquer má conduta. Sua prisão domiciliar durou apenas 2 semanas. Graças às suas habilidades técnicas, ele foi convidado a desenvolver planos para atacar posições italianas no contexto da guerra entre a França e a Áustria. Além disso, ele participou de uma expedição com o objetivo de retomar a Córcega dos britânicos, embora as forças francesas tenham sido repelidas pela Marinha Real Britânica. Em 1795, Napoleão ficou noivo de Désirée Claire, a filha de François Claire. Notavelmente, a irmã de Désirée, Julie Claire, havia se casado com o irmão mais velho de Napoleão, José. Em abril de 1795, ele recebeu uma designação para servir no Exército do Oeste, que estava envolvido na Guerra de Vendéia, um conflito civil contra-revolucionário e monarquista na região de Vendée, localizada no oeste da França, próxima ao Oceano Atlântico. Assumindo o comando da infantaria, ele foi rebaixado de seu posto de general de artilharia, uma vez que o exército já havia preenchido sua cota para essa patente. Ele alegou problemas de saúde como justificativa para evitar o destacamento. Posteriormente, Napoleão foi transferido para o Bureau de Topografia do Comitê de Segurança Pública. Ele tentou, sem sucesso, ser transferido para Constantinopla, onde planejava oferecer seus serviços ao sultão turco. Durante esse período, ele escreveu uma novela romântica chamada Clisson et Eugène, cuja trama envolvia um soldado e seu amante, refletindo claramente seu próprio relacionamento com Désirée. Em 15 de setembro, Napoleão foi retirado da lista de generais em serviço regular, devido à sua recusa em participar da campanha de Vendée. Ele enfrentou dificuldades financeiras que afetaram negativamente suas perspectivas de carreira. Em 3 de outubro de 1795, ocorreu uma revolta dos monarquistas em Paris contra a Convenção Nacional. Napoleão recebeu o comando das forças improvisadas encarregadas de defender a Convenção no Palácio das Tulherias. Ele utilizou com sucesso a artilharia, liderando suas tropas na defesa e repelindo os atacantes em 5 de outubro de 1795. Essa vitória resultou na morte de cerca de 1.400 monarquistas e na fuga dos demais, tornando Napoleão famoso e ganhando o patrocínio do novo governo, o Diretório. Após a supressão da revolta monarquista, Napoleão foi promovido e assumiu o comando do exército da Itália. Ele também se envolveu romanticamente com Joséphine de Beauharnais e se casou com ela em março de 1796. Napoleão partiu para a Itália e lançou uma ofensiva bem-sucedida contra as forças do Piemont, seguida por uma série de vitórias sobre os austríacos. A Batalha de Rivoli, em janeiro de 1797, resultou na derrota decisiva dos austríacos e no colapso de sua posição na Itália. Napoleão se destacou em sua estratégia militar, consolidando sua reputação como um comandante talentoso. Napoleão e as guerras. Na fase subsequente da campanha, a França invadiu o coração dos territórios dos Habsburgos. Apesar de uma derrota inicial das forças francesas no sul da Alemanha, nas mãos do arquiduque Charles em 1796, o arquiduque recuou para proteger Viena ao perceber a estratégia de Napoleão. No primeiro confronto direto entre os comandantes, Napoleão derrotou o arquiduque na Batalha de Tarvis em março de 1797, avançando profundamente no território austríaco e aproximando-se de Viena, a apenas 100 quilômetros de distância.
Isso levou os austríacos a negociar um tratado de paz. O Tratado de Leoben foi o primeiro passo, seguido pelo abrangente Tratado de Campo Formio, que concedeu à França o controle de grande parte do norte da Itália e dos Países Baixos, com uma cláusula secreta que prometia à República de Veneza a Áustria. Napoleão marchou sobre Veneza, forçando sua rendição e encerrando 1.100 anos de independência. Durante esse processo, ele também autorizou o saque de tesouros, incluindo os cavalos de São Marcos. A abordagem de Napoleão, que aplicava princípios militares convencionais às situações do mundo real, e sua inspiração em Alexandre o Grande e Júlio César de Roma foram fundamentais para seus sucessos em campo. Sua inovação no uso da artilharia como uma força móvel que apoiava a infantaria se destacou. Como ele próprio expressou, lutei 60 batalhas e não aprendi nada que não sabia no início. Olhe para César. Ele lutou contra o primeiro como o último. Napoleão conquistava vitórias empregando táticas de engano, muitas vezes ocultando a presença de suas tropas e concentrando-as em um ponto fraco na linha inimiga. Quando sua estratégia preferida de movimento de pinça não era possível, ele adotava a abordagem de ataque central, enfrentando duas forças inimigas cooperantes em suas articulações, derrotando uma delas antes de se voltar para a outra. Durante a campanha na Itália, as forças de Napoleão conseguiram capturar impressionantes 150.000 prisioneiros, 540 canhões e 170 bandeiras inimigas. O exército francês se envolveu em 67 ações e saiu vitorioso em 18 batalhas, devido à combinação de sua superioridade tecnológica na artilharia e as táticas magistrais de Napoleão. As crenças de Napoleão era uma das coisas que o mais fortalecia em suas batalhas e o deixava confiante. Ele acreditava cegamente que sua vida tinha uma estrela guia que o guiava inconscientemente para a vitória e que brilhava especialmente para ele no céu e que ela se manifestava através de sua esposa. Durante a campanha, Napoleão consolidou sua influência na política francesa. Ele lançou 2 jornais, um para suas tropas e outro para a circulação na França. No entanto, os monarquistas acusaram-no de saquear a Itália e alertaram sobre o risco de sua ascensão à ditadura. Durante sua campanha na Itália, as forças de Napoleão confiscaram cerca de 45 milhões de dólares em fundos, além de 12 milhões de dólares em metais preciosos e joias. Além disso, mais de 300 obras de arte, incluindo pinturas e esculturas de valor inestimável, foram apreendidas por suas forças. Napoleão enviou o general Pierre Augereau a Paris para liderar um golpe de Estado e eliminar os monarquistas em 4 de setembro, conhecido como o Golpe de 18 Fructidor. Isso restaurou o controle republicano nas mãos de Barras e seus aliados, mas eles passaram a depender de Napoleão. Ele, então, iniciou negociações de paz com a Áustria, resultando no Tratado de Campo Formio. Em dezembro, Napoleão retornou a Paris como herói e se reuniu com Talleyrand, o novo ministro das Relações Exteriores da França, para planejar uma possível invasão da Grã-Bretanha. Após extensos preparativos que duraram 2 meses, Napoleão concluiu que a Marinha Francesa não estava preparada para enfrentar a Marinha Real Britânica. Como resultado, ele optou por realizar uma expedição militar ao Egito, com o objetivo de minar o acesso britânico aos seus interesses comerciais na Índia. Napoleão tinha ambições de estabelecer uma presença francesa no Oriente Médio e colaborar com Tipu
o sultão de Mysore, que havia lutado em 4 guerras contra os britânicos durante a invasão da Índia. O diretório concordou em garantir uma rota comercial para a Índia e, em maio de 1798, Napoleão foi eleito membro da Academia Francesa de Ciências. Sua expedição ao Egito incluiu um grupo de 167 cientistas que incluíam matemáticos, naturalistas, químicos e geodesistas. Durante a campanha, eles fizeram descobertas notáveis, como a Pedra de Rosetta, e seu trabalho foi posteriormente publicado na obra Description de l'Égypte, em 1809. Na sua jornada para o Egito, Napoleão fez uma breve parada em Malta, controlada pelos cavaleiros hospitalários, e conquistou a ilha sem resistência significativa. Em seguida, ele desembarcou em Alexandria em 1º de julho e liderou seu exército contra os mamelucos na Batalha de Shubra Khit, um prelúdio para a Batalha das Pirâmides, travada em 21 de julho. Embora ambas as batalhas tenham resultado em perdas consideráveis em ambos os lados, a vitória nas pirâmides aumentou a moral do exército francês. Entretanto, em 1º de agosto de 1798, a frota britânica, comandada por Horatio Nelson, derrotou a maioria da frota francesa na Batalha do Nilo, frustrando os planos de Napoleão de fortalecer a presença francesa no Mediterrâneo. Apesar dos obstáculos, o exército de Napoleão temporariamente fortaleceu a presença francesa no Egito, embora tenha enfrentado revoltas. Em 1799, Napoleão transferiu suas forças para a província otomana de Damasco, conquistando cidades costeiras, incluindo Jafá, onde ocorreu uma execução em massa. A campanha resultou em um alto custo humano para as tropas de Napoleão devido às doenças, incluindo a peste bubônica. Napoleão também ordenou que homens afetados pela doença fossem envenenados com ópio para acelerar a retirada. Enquanto estava no Egito, Napoleão seguiu os eventos na Europa, ciente das derrotas da França na Guerra da Segunda Coalizão. Em agosto de 1799, Napoleão retornou à França, mesmo sem ordens explícitas de Paris, deixando o exército sob o comando de Jean-Baptiste Kleber. Napoleão foi recebido como herói na França e, em colaboração com figuras influentes, elaborou um plano para realizar um golpe de Estado em 9 de novembro de 1799, conhecido como o 18 Brumário. Isso resultou na deposição do diretório e na dissolução do Conselho dos 500. Napoleão assumiu o título de primeiro cônsul por um período de 10 anos, nomeando 2 cônsules com funções majoritariamente consultivas. Seu poder foi oficializado por meio da nova Constituição do ano 8. Inicialmente projetada por Sieyès para restringir o papel de Napoleão, mas posteriormente modificada por ele e aprovada por meio de um voto direto da população, com 3 milhões de votos a favor e 1.567 contra. Embora a Constituição mantivesse a aparência de uma república, na prática instituiu uma forma de ditadura. Napoleão, enquanto no campo de batalha, frequentemente enviava cartas apaixonadas a Josefina, expressando seus sentimentos em palavras. No entanto, sua esposa respondia de maneira rara e fria. Um dia, durante uma batalha, Napoleão recebeu a notícia de que Josefina tinha amantes, o que o enfureceu e fez com que ele perdesse a fé no amor. Como vingança, Napoleão começou a ter várias amantes. Em dezembro de 1804, um acordo entre a Grã-Bretanha e a Suécia marcou o início da formação da Terceira Coalizão. Em abril de 1805, a Grã-Bretanha firmou uma aliança com a Rússia. A Áustria, em busca de vingança após derrotas recentes para a França, se juntou à coalizão alguns meses depois. Antes da formação da Terceira Coalizão, Napoleão concentrou suas tropas em Boulogne, no norte da França, formando o chamado Armée d'Angleterre, com a intenção de invadir a Grã-Bretanha,
embora essa invasão nunca tenha acontecido. Esse exército forneceu a base para o que Napoleão posteriormente chamou de La Grande Armée. Inicialmente, consistia em cerca de 200 mil homens organizados em 7 corpos de exército, com uma reserva de cavalaria significativa. Napoleão sabia que a marinha francesa não podia competir com a Royal Navy, então elaborou um plano para distrair a marinha britânica, fazendo-os deslocar suas forças para longe do Canal da Mancha. No entanto, esse plano foi prejudicado após a vitória britânica na Batalha do Cabo Finisterre. Napoleão então decidiu abandonar seus planos de invasão da Grã-Bretanha. Em vez disso, ele concentrou seu exército no Reno e orquestrou uma brilhante manobra estratégica contra as forças austríacas. Cerca de 200 mil soldados franceses cruzaram rapidamente o Reno em setembro de 1805, cercando e forçando a rendição do exército austríaco em Ulm, na campanha de Ulm. Essa campanha é vista como um exemplo notável de estratégia militar, resultando em cerca de 60 mil prisioneiros austríacos com poucas baixas francesas. Napoleão continuou a elaborar um plano para estabelecer uma presença francesa no Oriente Médio, visando exercer pressão sobre a Grã-Bretanha e a Rússia, e possivelmente forjar uma aliança com o Império Otomano. Em fevereiro de 1806, o imperador otomano Selim III reconheceu Napoleão como imperador, optando por alinhar-se com a França e descrevendo-a como um aliado sincero e natural. Essa decisão levou o Império Otomano a se envolver em uma guerra contra a Rússia e a Grã-Bretanha, resultando em uma derrota. Além disso, Napoleão estabeleceu uma aliança com o Império Persa de Fateh Ali Shah Qajar, mas essa aliança desmoronou em 1807, quando a França e a Rússia formaram uma aliança inesperada. No final, Napoleão não conseguiu criar alianças eficazes no Oriente Médio. Preocupado com as forças democráticas desencadeadas pela Revolução Francesa, porém relutante em ignorá-las por completo, Napoleão optou por realizar consultas eleitorais regulares com o povo francês à medida que avançava em direção ao poder imperial. Ele foi o autor da Constituição do ano 8 e assegurou sua própria eleição como primeiro cônsul, estabelecendo residência nas Tulherias. A Constituição foi aprovada por meio de um plebiscito amplamente contestado, realizado em janeiro seguinte, com oficialmente 99,94% dos votos registrados como sim. Em 1808, Napoleão e o czar Alexandre se encontraram no Congresso de Erfurt, com o objetivo de fortalecer a aliança russo-francesa. Inicialmente, eles mantinham um relacionamento amigável que se desenvolveu após um primeiro encontro em Tilsit, em 1807. No entanto, em 1811, as tensões começaram a aumentar e Alexandre enfrentou pressão da nobreza russa para encerrar a aliança. Uma das principais fontes de tensão na relação entre as duas nações era a Rússia frequentemente violar o sistema continental, levando Napoleão a ameaçar Alexandre com sérias consequências caso ele se alinhasse com a Grã-Bretanha. Em 1812, conselheiros de Alexandre levantaram a possibilidade de uma invasão do Império Francês e a restauração da Polônia. Ao receber informações de inteligência sobre os preparativos russos para a guerra, Napoleão expandiu seu grande armée para mais de 450 mil soldados. Ignorando os repetidos conselhos contrários a uma invasão do coração da Rússia, Napoleão se preparou para uma campanha ofensiva. Em 24 de junho de 1812, a invasão começou.
Para obter maior apoio dos nacionalistas e patriotas poloneses, Napoleão rotulou a guerra como a Segunda Guerra da Polônia, com a Primeira Guerra da Polônia se referindo à revolta da Confederação de Bar dos nobres poloneses contra a Rússia em 1768. Os patriotas poloneses esperavam que a parte russa da Polônia se unisse ao Ducado de Varsóvia e que uma Polônia independente fosse estabelecida. No entanto, Napoleão rejeitou essa ideia, alegando ter prometido à Áustria, seu aliado, que isso não aconteceria. Além disso, ele se recusou a libertar os servos russos, com medo de desencadear uma reação negativa nas áreas ocupadas por seu exército. Posteriormente, os servos russos cometeram atrocidades contra soldados franceses durante a retirada. Os russos evitaram um confronto decisivo com Napoleão e recuaram mais profundamente no interior da Rússia. Uma breve tentativa de resistência ocorreu em Smolensk em agosto, mas os russos foram derrotados em uma série de batalhas e Napoleão continuou avançando. Os russos, em sua maioria, evitaram uma batalha decisiva, embora em alguns casos tenha sido porque Napoleão hesitou em atacar quando teve a chance. Além disso, as táticas de terra arrasada dos russos tornaram cada vez mais difícil para os franceses encontrar comida para suas tropas e cavalos. Os russos finalmente concordaram em uma batalha fora de Moscou em 7 de setembro, conhecida como a Batalha de Borodino. O resultado foi a morte, ferimento ou captura de cerca de 44 mil russos e 35 mil franceses, tornando-se uma das batalhas mais sangrentas até então na história. Embora os franceses tenham prevalecido, o exército russo aguentou e resistiu, o que frustrou as esperanças de Napoleão de uma vitória decisiva. Napoleão comentou que a Batalha de Moscou foi a mais terrível de todas as minhas batalhas. No entanto, os russos demonstraram sua resistência. Após a Batalha de Borodino, os franceses entraram em Moscou, acreditando que a queda da cidade levaria à paz com Alexandre. Em vez disso, o governador da cidade, Fyodor Rostopchin, ordenou a queima de Moscou em vez de se render. Após 5 semanas na cidade, Napoleão e seu exército se retiraram. O exército francês, agora sofrendo com o rigoroso inverno russo, enfrentou 2 condições. O Grande Armée, que começou com mais de 400 mil soldados na linha de frente, estava reduzido a menos de 40 mil quando cruzou o rio Berezina em novembro de 1812. Os russos sofreram perdas significativas também, com 150 mil mortos em batalha e muitos civis afetados pela guerra. A imperatriz Josefina não havia concebido um filho de Napoleão, o que o deixou preocupado com a sucessão de seu império após sua morte. Movido pela necessidade de ter um herdeiro legítimo, Napoleão optou pelo divórcio de Josefina em 10 de janeiro de 1810 e iniciou a busca por uma nova esposa. Com a intenção de fortalecer sua recente aliança com a Áustria através de laços familiares, Napoleão casou-se com Maria Luísa, duquesa de Parma, filha de Francisco II, que tinha 18 anos na época. Em 20 de março de 1811, Maria Luísa deu à luz um menino, a quem Napoleão designou como herdeiro aparente e conferiu o título de Rei de Roma. Embora seu filho não tenha exercido efetivamente o governo do Império, sua breve incumbência e seu parente Luís Napoleão, também conhecido como Napoleão III, levam frequentemente os historiadores a se referirem a ele como Napoleão II. A queda de Napoleão. Durante o inverno de 1812-1813, houve uma pausa nas hostilidades, permitindo que russos e franceses reconstruíssem suas forças. Napoleão conseguiu reunir 350 mil tropas para a batalha.
No entanto, cientes da derrota da França na Rússia, a Prússia se uniu a uma nova coalizão formada por Áustria, Suécia, Rússia, Grã-Bretanha, Espanha e Portugal. Napoleão assumiu o comando da Alemanha e infligiu uma série de derrotas à coalizão, incluindo a Batalha de Dresden em agosto de 1813. Apesar desses sucessos, o equilíbrio de forças estava gradualmente se inclinando contra Napoleão, e seu exército francês enfrentou um inimigo com o dobro de seu tamanho. Essa desvantagem resultou na derrota francesa na Batalha de Leipzig, que foi, de longe, a maior batalha das guerras napoleônicas, causando mais de 90 mil baixas no total. Em novembro de 1813, os aliados ofereceram termos de paz nas propostas de Frankfurt, onde Napoleão permaneceria imperador da França, mas com suas fronteiras reduzidas às naturais. Isso implicava que a França manteria o controle de áreas como a Bélgica, Saboia e a Renânia, margem oeste do rio Reno, mas abriria mão de vastos territórios, incluindo a Espanha, Holanda e grande parte da Itália e Alemanha. Metternich, um dos líderes aliados, argumentou que essas eram as melhores condições que seriam oferecidas, e termos mais rigorosos seriam propostos se a guerra continuasse. O objetivo de Metternich era manter a França como um contrapeso às ameaças russas, ao mesmo tempo que encerrava o ciclo de guerras desestabilizadoras. No entanto, Napoleão atrasou suas ações e perdeu a oportunidade. Até dezembro, os aliados retiraram suas ofertas de paz. Com as costas contra a parede em 1814, Napoleão tentou reiniciar as negociações com base nas propostas de Frankfurt. No entanto, os aliados agora apresentaram termos mais duros, que incluíam a restauração das fronteiras francesas de 1791, o que significava a perda da Bélgica. Napoleão recusou esses termos veementemente. Os britânicos insistiram na remoção permanente de Napoleão e sua posição prevaleceu, mas Napoleão rejeitou essa ideia. Napoleão se retirou para a França, onde seu exército havia sido reduzido a 70 mil soldados, com pouca cavalaria, enquanto enfrentava mais de 3 vezes o número de tropas aliadas. Os franceses estavam cercados, com exércitos britânicos pressionando pelo sul. Napoleão obteve uma série de vitórias na campanha dos 6 dias, mas elas não foram suficientes para reverter o curso da guerra. Em março de 1814, os líderes de Paris se renderam à coalizão. Em 1º de abril, o czar Alexandre se dirigiu ao Senado e, sob a influência de Talleyrand, voltou-se contra Napoleão, argumentando que os aliados estavam lutando contra Napoleão, não contra a França, e estavam dispostos a oferecer termos de paz honrosos caso Napoleão fosse removido do poder. O Senado aprovou o ato de deposição do imperador em 2 de abril, declarando Napoleão deposto. Quando Napoleão soube que Paris estava perdida, avançou para Fontainebleau. No entanto, na chegada a Fontainebleau, Napoleão foi confrontado por seus oficiais e marechais, com Michael Ney liderando a resistência. Enquanto os soldados comuns e oficiais de baixo escalão estavam dispostos a continuar a luta, sem o apoio dos oficiais superiores e delegados, uma invasão de Paris era inviável. No dia 4 de abril, Napoleão abdicou em favor de seu filho, com Maria Luísa atuando como regente. Os aliados recusaram-se a aceitar essa abdicação, alegando que Napoleão poderia usar isso como uma desculpa para recuperar o trono. No Tratado de Fontainebleau, os aliados decidiram exilar Napoleão para a ilha de Elba, localizada no Mediterrâneo, a cerca de 20 quilômetros da costa da Toscana, e com uma população de aproximadamente 12 mil habitantes. Sob esse tratado, concederam-lhe soberania sobre a ilha e permitiram que mantivesse o título de imperador.
Durante seu exílio em Elba, Napoleão fez uma tentativa de suicídio ao ingerir uma pílula que carregava consigo. Lembrança de um episódio anterior em que quase foi capturado pelos russos durante a retirada de Moscou. No entanto, com o avançar da idade, sua saúde enfraqueceu e ele sobreviveu ao exílio, enquanto sua esposa e filho buscaram refúgio na Áustria. Napoleão foi transportado para a ilha de Elba a bordo do HMS Undaunted em 30 de maio de 1814, com o capitão Thomas Usher comandando a embarcação. Durante os primeiros meses em Elba, ele estabeleceu uma pequena marinha e exército, supervisionou a exploração das minas de ferro, promoveu a construção de novas estradas, emitiu decretos para modernizar as práticas agrícolas e reformou o sistema legal e educacional da ilha. Alguns meses após seu exílio, Napoleão recebeu a notícia da morte de sua ex-esposa, Josefina, na França. Isso o devastou, levando-o a se isolar em seu quarto e recusar-se a sair por 2 dias. Napoleão escapou de Elba em 26 de fevereiro de 1815 com 700 homens. 2 dias depois, ele desembarcou no continente francês em Golfe Juan e começou a ir para o norte. Napoleão retornou a Paris apenas para constatar que tanto a legislatura quanto o público haviam se voltado contra ele. Ciente de que sua posição era insustentável, ele abdicou em 22 de junho, transferindo o poder para seu filho. 3 dias após essa abdicação, Napoleão deixou Paris e estabeleceu-se em Malmaison, o antigo palácio de Josefina, situado nas margens do rio Sena, cerca de 17 quilômetros a oeste de Paris. Napoleão se rendeu ao capitão Frederick Maitland no HMS Bellerophon, em 15 de julho de 1815. Napoleão foi exilado pelos britânicos para a remota ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, onde foi mantido sob rigorosa custódia, com a precaução adicional de uma guarnição da Ilha da Ascensão. Em Santa Helena, Napoleão foi transferido para Longwood House em dezembro de 1815, uma residência em condições desfavoráveis, suspeitando-se de envolvimento britânico em sua morte, possivelmente relacionada ao envenenamento por arsênico no papel de parede. Durante seu exílio, Napoleão escreveu um livro sobre Júlio César, estudou inglês e enfrentou condições adversas. Embora houvesse rumores de conspirações e planos de fuga, nada sério foi tentado. Seu estado de saúde debilitada em Santa Helena, atribuído em parte ao tratamento severo, foi alertado por seu médico pessoal, Barry O'Meara, em fevereiro de 1821. Com sua saúde declinando rapidamente, Napoleão reconciliou-se com a Igreja Católica e faleceu em 5 de maio de 1821. Diz a lenda que Napoleão morreu mencionando France, l'armée, tête d'armée, Joséphine. França, o exército, chefe do exército e Josefina. Uma máscara mortuária foi feita e o local de seu enterro gerou disputas, sendo sepultado em Santa Helena. Em 1840, seus restos mortais foram repatriados para a França, com um funeral de Estado ocorrendo. Finalmente, em 1861, Napoleão foi sepultado em um sarcófago de pórfiro na cripta sob a cúpula de Les Invalides. A causa de sua morte gerou debates, mas uma autópsia liderada por seu médico, François Carlo Antomarque, concluiu que foi devido a câncer de estômago ou uma úlcera, evitando críticas às autoridades britânicas. Em 1955, os diários de Louis Marchand, criado de Napoleão, foram tornados públicos. A descrição de Napoleão nos meses que antecederam sua morte suscitou a hipótese de envenenamento por arsênico proposta por Stanford Chauvet em um artigo de 1961 na revista Nature. O arsênico,
uma substância venenosa, era escolhido na época devido à sua dificuldade de detecção quando administrado ao longo de um período prolongado. Forchavad argumentou que o notável estado de conservação do corpo de Napoleão em 1840, quando foi transferido, era consistente com o uso de arsênico, que atuava como conservante. Esses achados sustentaram a teoria de envenenamento como uma possível causa da morte de Napoleão. O que achou desse vídeo? Esperamos muito que tenha gostado. Não se esqueça de apoiar, caso tenha gostado, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. Deixe nos comentários sugestões de pessoas que querem ver uma biografia aqui no canal. Até a próxima!